esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando para as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou para aquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia da palavra que a Igreja Católica nos convida a meditarmos para a nossa vida, nos ensina a importância de colocar sempre na frente da nossa vida aquilo que é da vontade de Deus, pois somente Deus sabe o que é melhor para nós. Somente sabe, somente Ele tem esta benevolência, esta sabedoria para guiar os nossos caminhos. A primeira leitura, uma passagem tão conhecida de nós, que fala da libertação do povo hebreu lá do Egito, passando pelo Mar Vermelho. O que isso quer dizer? Significa que quem faz a vontade de Deus garante a sua liberdade. Obedecer ao mandamento divino é a mesma coisa que ser livre. A obediência a Jesus também significa isso. Quem obedece à lei de Cristo é verdadeiramente livre, é verdadeiramente resgatado, resgatada de toda situação de opressão. E quando se fala em situação de opressão, é toda forma de opressão. Somente a palavra de Deus, e também com o corpo de Cristo, que daqui a pouco vamos comungar, somente essas duas formas, esses dois caminhos, nos garantem a verdadeira liberdade. Os filhos de Deus têm verdadeira liberdade. Em nenhum momento, no evangelho que nós ouvimos hoje, em nenhum momento Jesus menospreza a sua mãe e os seus parentes. Ao contrário, quem foi a que mais foi fiel à palavra de Deus? A sua mãe. Portanto, Jesus está fazendo um elogio à mãe dele. Toda aquela que faz a vontade de Deus é parente de Jesus. Jesus não está se importando com os laços sanguíneos apenas. Mas o mais importante é o laço da fraternidade que nos ajuda a viver a liberdade. É o laço da fraternidade. Como que o nosso mundo hoje está carente daquela verdadeira fraternidade desinteressada? Pensemos bem nas vezes em que a gente é causa de tropeço na vida do outro. Pensemos bem. Olhando a nossa vida para Jesus, colocando a nossa vida inteiramente para Jesus, e a gente precisa fazer essa autoavaliação, este exame sincero, para ver se estamos ou não exercitando a fraternidade, a irmandade que nos une, ou que deveria nos unir. Então, a cena lá, a cena da passagem do povo hebreu para a terra prometida, sinal de liberdade. Quando Jesus fala que quem faz a vontade do Pai é seu irmão, quer dizer o quê? A liberdade e a fraternidade devem caminhar juntas. Fraternidade e liberdade
juntas. E assim seremos testemunhas da palavra de Deus, memórias vivas do Redentor. O que o Redentor faz? Jesus, como nosso Redentor, ele é o nosso resgatador. O povo hebreu foi resgatado da opressão do Egito. E Jesus continua nos resgatando para vivermos a verdadeira liberdade e a fraternidade. Pensemos nisso. Durante essa semana, a vocês que nos acompanham pela TV Imaculada, coloquem-se nessa atitude de escuta da palavra de Deus para exercitar a liberdade e a fraternidade que as leituras de hoje nos ensinam para vivermos bem. Amém.